seguindo o exemplo de Maria, tua serva, sentado aos teus pés para ouvir mais uma vez a tua palavra. Que tua palavra possa nos encorajar, Senhor, ainda mais. Que tua palavra possa criar a fé dentro dos nossos corações, para que sigamos confiando em Ti, confiando que vai suprir todas as nossas necessidades deste mundo, e especialmente, Senhor, confiando que Tu nos levará para a nossa morada eterna no céu. Confiando nesta promessa, temos a alegria de servir a Ti, mesmo nos momentos difíceis. Ajude-nos, estamos clamando e pedindo em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para que aconteça, Senhor, o que nós estamos pedindo. Tudo para a Tua glória, Pai. Amém. Palavra de Deus para hoje é Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. E aqui, antes dessa leitura, começar a leitura, Deus falou com Jeremias para falar com o povo, porque o povo não estava confiando mais em Deus, embora Deus tinha todo o cuidado, toda a proteção com eles, mas o povo, eles não estavam mais confiando em Deus, estava confiando em outros seres humanos, em si mesmo, estava adorando deuses falsos. Então Deus pediu para o profeta falar com eles. E no versículo 5, onde nós começamos, diz assim: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. E essa pessoa que confia em seres humanos, na força do ser humano, ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu o abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. E essa pessoa que confia em Deus, ele disse: ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Palavra do nosso Deus. Meus queridos irmãos em Cristo, você, ouvinte dessa mensagem, hoje, com a ajuda do Espírito Santo, queremos meditar em especial numa palavra que está no nosso texto: confiar. E o dicionário simplesmente diz que confiar é ter confiança, é ter fé, é entregar-se com confiança. E de verdade, meu irmão, quando nós temos confiança, simplesmente nós não temos medo. Por isso, o nosso Deus quer perguntar para cada um de nós hoje: em quem nós confiamos? Confiamos em Deus ou nos seres humanos? Que pode ser até nós mesmos. E quando olhamos para os seres humanos, vemos que como o ser humano gosta de confiar em si mesmo. Um exemplo que eu quero falar para vocês desde pequeno, o ser humano tem alta confiança em si. O pai quer ensinar o seu filho pequeno a andar de bicicleta, então chama o filho: filho, vem cá, eu vou ensinar você a andar de bicicleta. E o filho, cheio de si mesmo: não, pai, pode deixar, eu já sei. E o pai toma uma decisão: então, tudo bem, filho, então você pode andar sozinho. E o filho monta uma bicicleta e sai. E na maioria das vezes sabemos o que acontece. O filho vai andar, anda um pouco e cai, e muitas vezes se fere, chora. Tudo por quê? Alta confiança em si mesmo.
confiando demais em si mesmo. E assim é, meus irmãos, com as crianças, e não é diferente com os adultos. Adulto cheio de confiança em si mesmo diz: eu posso experimentar droga, eu posso beber, eu posso ficar embriagado uma vez só, não vai fazer mal. Eu tenho controle, ou seja, confio em mim. Eu sei como dominar essa situação. Eu posso dirigir meu carro, a minha moto, na velocidade que eu quero. Por quê? Porque eu sou esperto, eu sou inteligente. Eu sei como conduzir essa situação. Eu confio. Ou eu posso ter sexo fora do matrimônio. Eu sou inteligente, eu sei como esconder isso. Ninguém vai ficar sabendo. Mas, dentro de pouco tempo, a pessoa, sem perceber, está viciada em algum tipo de droga, por causa do resultado de quebrar a lei do trânsito, da velocidade. Pode estar em cima de uma cama, pode estar em uma cadeira de roda, ou tristemente até gordo, por causa do resultado do sexo fora do matrimônio. Pode contrair uma doença que pode também levar à morte. Tudo isso é resultado do quê? De confiar em si mesmo, confiar na sua sabedoria e não confiar em Deus e em sua santa palavra. Mais uma vez, o nosso texto traz essa palavra confiar, e quando consideramos essa palavra, é muito importante para nós, seguidores de Cristo. Vai fazer uma diferença grande em nossa vida. Uma diferença entre viver uma vida com Deus no céu ou viver uma vida eterna no inferno. Então é bom saber em quem confiar de verdade. E aqui no nosso texto, Deus que pediu para Jeremias falar com este povo, porque Deus viu que o povo não estava confiando mais em Deus, estava fazendo deuses para si mesmo, estava confiando no ser humano. Então Deus teve, por meio do profeta Jeremias, disse: não, vai lá e fala com este povo. Essa palavra no versículo 5, Deus mandou Jeremias dizer, ele falou assim: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. O povo tinha se afastado de Deus, não confiava mais nele, então Deus tinha que anunciar o versículo: eu vou castigar, eu vou amaldiçoar vocês que não confiam mais em mim. Palavras duras, né? Que Jeremias teve que falar com esse povo. Imagina esse povo agora, que tristeza para esse povo, ter agora um Deus que não ia mais abençoar eles. Ao contrário, Deus estava tentando amaldiçoar eles. É triste, né, para esse povo ouvir essas palavras. Um povo que não ia ter mais as bênçãos de Deus. Triste. Mas isso não era culpa de Deus, era culpa do próprio povo mesmo, que estava confiando em outros deuses, em si mesmo, nos seres humanos. Tristeza que dá que pela fé olhar para esse povo ouvindo esta mensagem. Mas, meus irmãos, quando nós paramos e olhamos para a nossa própria vida, nós vemos que nós não somos tão diferentes deste povo quando Deus mandou Jeremias falar com ele. Quando olhamos para a nossa vida, e não importa quem que você é, quem você seja. Vejamos alguns exemplos. Quantas vezes o nosso coração tem desejado dar uma oferta para Deus? Pensamos em dar uma oferta para Deus, mas de repente pensamos: mas a sabedoria humana pensa assim: eu não vou dar, porque amanhã eu posso ter falta. Então confiamos em nós mesmos, não estamos confiando no que a palavra de Deus diz para nós. Porque Jesus falou em Mateus 6,33, ele disse: põe em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus
diferente desse povo. Confiamos demais em outro. Pessoas confiam tanto no pastor, o meu pastor é uma peça. Confia tanto no pastor que ele nem ora mais. Ele nem ora, nem agradece a Deus, especialmente quando ele tem um problema em sua vida, sei lá o problema que ele tem, ele pede para o pastor: ora, pastor, estou passando isso, estou passando aquilo, ora por mim. Esquecendo de que Jesus nos deu toda a liberdade para falar com Deus. Quando estamos doentes, não é muito diferente, tristemente. Confiamos tanto no médico que saímos de casa e nem oramos, nem pedimos: ó Senhor, esteja tu na mente daquele médico, esteja tu nas mãos daquele médico, para que esse Senhor possa fazer tudo de bom na minha vida. Não, saímos confiando no médico. Eu creio no médico? O médico é bom, ele vai resolver todos os meus problemas. Assim, tristemente, trabalhando todos os dias da semana e ainda achamos pouco. Não, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalho, então vai faltar as coisas em casa. Estamos confiando em quem? Em nós mesmos, no ser humano, e não em Deus, como Ele quer que nós confiemos. E se nós não confiamos em Deus como Ele quer, escutamos novamente o versículo 6, que Deus fala que essa pessoa que não confia em Deus, que confia em si, ele diz, é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão saudável, onde não cresce mais nada de bom acontece com ele. Isto é o que Deus fala para as pessoas que confiam em si mesmo e não em Deus. E pense, como é a vida de uma pessoa que confia muito em si mesmo? É uma vida cheia de preocupação. Eu tenho que fazer isso, estou fazendo aquilo. Por quê? Porque confia em si mesmo. Uma pessoa que nunca está contente com o que tem. Está sempre em busca de algo, fazendo até sacrifício. Por quê? Porque confia em si e não confia em Deus. Veja que a vida dessa pessoa que só confia em si, essa pessoa que é a maior parte do tempo, é uma pessoa triste, não é uma pessoa alegre, é uma pessoa sem esperança. Porque se confiamos em nós, não temos esperança, não podemos encontrar em nós uma fonte de alegria. Por isso, meus irmãos, ouvinte desta mensagem, tem algo que posso dizer para vocês que é mais perigoso ainda quando se tratando de confiança, de confiar em nós mesmos. Perigosíssimo quando tratamos da nossa salvação. Confiar em nós mesmos para ser salvos. Pensa, se confiamos em nós mesmos ou em outra pessoa, como é que podemos ter certeza que vamos ser salvos? Simplesmente não dá para confiar em nós para sermos salvos. Sim, porque quando olhamos para a nossa própria vida, quando olhamos, fazemos um exame da nossa própria vida, do que fazemos durante toda a nossa vida, só podemos cair de joelho e confessar, como o salmista em Salmo 133 diz assim: se tu, Deus, tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Como confiar em nós? Se a nossa vida está cheia de pecado? E confiar nas nossas obras? Isaías 64:6, Deus diz assim: todos nós nos tornamos impuros, pecadores. Todas as nossas boas ações são como um trapo sujo. Então, como confiar que vamos, em nós mesmos, que vamos ser aceitos por Deus? Como vamos ser salvos? Confiando nas nossas próprias obras, quando Deus diz que as nossas obras é um trapo sujo para Ele. E o que você mesmo faria com um trapo sujo? No mínimo jogaria fora.
Imagine Deus. E ele fala mais para as pessoas que seguem confiando em si, no ser humano. Em Gálatas 3, 10 e 11 ele diz assim: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. E no versículo 11 ele diz: é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras Sagradas dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Esta é a verdade. Ser salvo por nós mesmos, esqueça. Confiar em nós mesmos, em outro ser humano, não dá. Só resta-nos o medo da condenação. Mais uma vez, Deus usou Jeremias para anunciar a esse povo que ele ia castigar ele. Mas Deus, em sua misericórdia, ele não mandou Jeremias só anunciar castigo, mandou anunciar bênção também para os que confiavam nele, para os que voltassem a confiar nele. E para nós também é a mesma coisa. Deus anuncia um castigo para qualquer ser humano que vive sua vida confiando em outros, no ser humano. Mas também ele promete bênção para os que confiam nele. E as bênçãos, no versículo 7, o que Deus diz lá? Para a pessoa que confia nele: mas eu, Deus, abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Poxa vida, essas palavras, eu quero dizer que é como um mel, doce, suave. Porque é Deus mesmo que está dizendo: olha, eu vou abençoar você que confia em mim. Eu vou abençoar você que sem medo se joga nos meus braços. Isto é o que Deus está dizendo. Eu vou abençoar você que confia em mim, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E meu irmão, enquanto olhamos um pouquinho para trás da nossa própria vida, vemos como milagrosamente Deus tem nos protegido, nos tem nos guardado, nos tem nos abençoado. É impressionante como Deus pode nos amar tanto, porque vemos tanta proteção na nossa vida, especialmente, meu irmão, quando nós pensamos na nossa própria salvação. Quando olhamos, pela graça de Deus, que o Espírito Santo, como sempre digo isso, quando o Espírito Santo tira a venda dos nossos olhos para ver o tamanho do amor de Deus, descrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, 17, onde Deus diz assim: porque Deus amou o mundo, nossos seres humanos, fracos seres humanos, perdidos nos nossos pecados. Ele disse: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não a morte da carne, mas a morte espiritual, mas tenha a vida eterna. E no 17 ele diz: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Meus irmãos, quando pensamos em nossa salvação, sim, de verdade, é em Deus mesmo que devemos colocar toda a nossa confiança. E como nós acabamos de ouvir, foi Deus que amou o mundo, mandou Jesus Cristo a essa terra. Jesus tomou a forma de um frágil ser humano, subiu lá na cruz sozinho. Foi Cristo que morreu lá, sofreu lá, foi Cristo que derramou o sangue dele lá. Não foi outro ser humano, foi ele que sofreu a pior morte que podia existir, a morte da crucificação. Ele derramou o santo sangue lá. Para quê? Para pagar o preço do nosso pecado. Bênção que nós não merecemos. Então podemos, com certeza, de verdade, confiar em nosso Deus. Porque o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo tem feito tudo para a nossa parte. E vemos mais bênção para o povo que segue
confiando em Deus. Vemos no versículo 8 que Deus diz que essa pessoa que confia em Deus de verdade, ele diz que essa pessoa é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficarão verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Assim será a pessoa mesmo que confia em Deus mesmo. Nos momentos difíceis, não importa a dificuldade, mesmo que seja na cama da morte, mesmo que o médico diga para você, você só tem uma semana de vida, ou um mês de vida, ou sei lá quanto tempo, se estamos confiando, se confiamos verdadeiramente em Deus, essa confiança é como uma raiz na árvore. Essa confiança é a raiz em Deus mesmo, confiando que Ele vai nos proteger, confiando que Ele vai nos salvar, confiando que Ele nos levará para o céu. E temos um bom testemunho e um exemplo de confiança. Estevão, um servo de Deus, de Cristo, confiava, acreditava, e por confiar e acreditar, ele sempre pregando Cristo a outras pessoas. E os que não acreditavam resolveram matar ele a pedrada. E ele, sendo morto a pedrada, nos últimos suspiros de sua vida, ele confiando em Deus mesmo, a sua confiança estava em Deus. Ele disse essas palavras: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Puxa, que confiança! Que o Espírito Santo mesmo possa dar também para cada um de nós essa mesma confiança que temos em Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão, sigamos confiando em Deus e diligentemente ouvindo a palavra de Deus. Aqui na igreja, quando temos tempo, lendo esta palavra em casa, porque é só por meio dessa palavra que a fé vai chegar. Como diz Romanos 10:17, diz que a fé vem por meio de ouvir a mensagem. E o Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração, dando-nos mais fé. Que a fé é ter confiança. Então, cada dia em nossa vida, vamos ter mais confiança quando ouvimos a palavra de Deus. Porque é promessa do nosso Deus dar-nos mais fé cada vez que ouvimos a sua palavra. Então, por isso, sigamos ouvindo sempre que podemos.